Capítulo 4. O sorriso da ninfa. Mau Mau soube do falecimento do príncipe pela primeira vez quando faixas pretas de luto foram distribuídas no jantar. As mulheres os usariam por 7 dias para demonstrar sua tristeza. Mas o que causou mais carrancas do que nada foi o anúncio de que a sua porção de carne, já miserável, seria totalmente eliminada durante o período. As criadas comeram 2 refeições diárias, principalmente milho e sopa, com vegetais ocasionais. Era o suficiente para o apetite de Mau Mau, mas muitas das mulheres acharam as refeições algo menos do que preencher. Havia muitos tipos de mulheres entre esta classe mais baixa de servas. Algumas vieram de famílias de agricultores, outras eram garotas da cidade, e, embora incomum, algumas eram filhas de funcionários. Filhos da burocracia poderiam esperar um pouco mais de respeito, mas mesmo assim, o trabalho-tarefa da mulher dependia de suas próprias realizações. Uma garota que não sabia ler ou escrever certamente não poderia esperar se tornar um consorte dela próprias câmaras. Ser consorte era um trabalho. Você até recebeu um salário. Acho que talvez isso não importasse, no final. Mau Mau sabia o que matara o jovem príncipe. Foi consorte Li Hua e suas mulheres servindo o uso liberal de pó branco para cobrir o rosto. Aquela pólvora era tão cara que o cidadão comum não poderia esperar usá-la um dia em sua vida. Algumas das senhoras mais estabelecidas do bordel tinham, no entanto. Alguns deles ganharam mais dinheiro numa única noite do que um agricultor ganharia durante toda a sua vida, e eles poderiam pagar seus próprios inventos. Outros o receberam como um presente caro. As mulheres se cobriam com ele do rosto até os pescoços, e isso corroía seus corpos. Alguns deles morreram por causa disso. O pai de Mau Mau os avisou para pararem de usá-lo, mas eles o ignoraram. Mau Mau, atendendo ao lado do pai, testemunhou várias cortesãs definhar e morrer com seus próprios olhos. Eles pesaram suas vidas contra sua beleza, e no final perdeu os 2. Foi por isso que Mau Mau quebrou alguns galhos convenientes, rabiscou uma breve mensagem para cada um dos consortes e deixou-a para eles. Isso não esperava que eles atendessem ao aviso de uma criada que não conseguia suas mãos em papel ou pincel. Depois que o período de luto acabou e as faixas pretas desapareceram, ela começou a ouvir rumores sobre o consorte Gyokuyou. As pessoas disseram que depois da perda do príncipe, o imperador, de coração partido, começou a se consolar com Gyokuyou e sua filha sobrevivente. Mas para o consorte Li Hua, que havia perdido seu filho assim como ele fez, ele não foi. Quão conveniente para ele! Mau Mau esvaziou sua tigela de sopa, hoje fornecido com a menor lasca de um pedaço de peixe, depois limpou utensílios e foi para o trabalho. Uma convocação, senhor. Mau Mau carregava um cesto de roupa suja quando ela estava parada por um eunuco, que lhe disse para se apresentar ao escritório da matrona do Servindo Mulheres. O escritório de servir mulheres era uma das 3 principais divisões do serviço no Palácio Traseiro, e abrangia a responsabilidade pelas mais baixas classificações das servas. As outras 2 divisões eram o escritório de interior, que tratava das consortes, e o serviço doméstico departamento, ao qual os eunucos estavam vinculados. O que ela poderia querer comigo? Mau Mau se perguntou. O eunuco estava conversando com outras garçonetes próximas também. O que quer que estivesse acontecendo, envolveu mais do que apenas Mau Mau. Eles devem precisar de mais mãos para algumas tarefas ou outras, ela raciocinou. Ela colocou a cesta fora de seu devido lugar, então foi seguindo o eunuco. O prédio da matrona das mulheres servidoras ficava situado logo ao lado do portão principal, um dos 4 portões que separavam o palácio dos fundos do mundo lá fora. Quando o imperador visitava suas damas, esta era a entrada por onde ele passou. Apesar de estar ali por convocação oficial, Mau Mau não se sentiu confortável no local. Embora tenha sido um pouco sem brilho em comparação com a sede do gabinete do interior, situada ao lado, ainda visivelmente mais ornamentado do que as residências dos consortes de nível médio. A grade foi trabalhada com entalhes elaborados e dragões de cores vivas escalou os pilares vermelhos. Instada a entrar, Mau Mau ficou um pouco menos impressionada do que antes. Esperado que fosse, a única mobília na sala era uma única escrivaninha grande. 10 ou então outras criadas além dela estavam presentes e pareciam animadas por ansiedade, antecipação e um estranho tipo de excitação. Tudo bem, obrigado. O resto de vocês pode ir para casa, disse o eunuco. Mau Mau não se sentiu natural ao ser escolhido dessa forma. Ela foi sozinha para a próxima sala, enquanto as mulheres restantes saíam com olhares desconfiados na direção dela. Mesmo para a câmara de um funcionário nomeado, era um espaço amplo.
Mau Mau olhou em volta, intrigada, e percebeu que todos os servidores e as mulheres na sala olhavam em uma direção específica. Sentado discretamente no canto estava uma mulher, acompanhada por um eunuco, e não muito longe ao longe estava outra mulher, um pouco mais velha. Mau Mau lembrou-se da mulher de meia-idade para ser a matrona das mulheres serventes, mas a senhora de aparência arrogante que ela não reconheceu. Agora ela registrou que os ombros da pessoa eram bastante largos para uma mulher, e seu vestido era tão simples. Seus cabelos estavam quase todos presos para trás por uma espécie de lenço, o resto caindo em cascata atrás deles. Ele é um homem? Ele estava examinando as criadas com um sorriso tão suave e gentil quanto de uma ninfa celestial. Até a matrona estava corando como uma menina. De repente, Mau Mau entendeu o rubor nas bochechas de todos. Isso tinha que ser o imensamente belo eunuco de quem ela tanto ouvirá falar. Ele tinha cabelo tão fino quanto seda, presença quase líquida, olhos amendoados e sobrancelhas que evocava ramos de salgueiro. Uma ninfa celestial em um pergaminho ilustrado não poderia competir com ele por beleza. Que desperdício, pensou Mau Mau, sem corar nem remotamente. Os homens no Palácio dos Fundos estavam todos eunucos, privados de sua capacidade de reprodução. Eles agora não tinham o equipamento necessário para ter filhos. Precisamente como lindo, a descendência deste homem teria sido, continuaria a ser uma questão para a imaginação. Assim como Mau Mau estava pensando, com não pouca impertinência, que uma beleza tão quase desumana poderia atrair até mesmo as atenções de Sua Majestade, o eunuco levantou-se com um movimento fluido. Ele foi até uma mesa, pegou um pincel e começou a escrever com movimentos elegantes de sua mão e braço. Depois, com um sorriso doce como ambrosia, expôs seu trabalho às mulheres. Mau Mau congelou. Você aí, com sardas, dizia. Você fica aqui. Essa, pelo menos, era a essência da questão. O homem bonito deve ter notado a reação de Mau Mau, porque ele dirigiu seu maior sorriso para ela. Ele enrolou o papel novamente e bateu palmas 2 vezes. Terminamos aqui por hoje. Vocês todos podem voltar para seus quartos. As mulheres, com muitos olhares desapontados por cima dos ombros, saiu da sala. Eles nunca saberiam o que estava escrito no papel da ninfa. Mau Mau observou-os partir. Depois de um momento, ocorreu-lhe que eram todas mulheres pequenas com sardas proeminentes. Mas eles não prestaram atenção à placa, o que devia significar que eles não sabiam ler. A mensagem não era apenas para Mau Mau. Ela fez menção de sair do quarto com os outros, apenas para sentir uma mão colocada firmemente em seu ombro. Com muito medo e tremor, ela se virou para se encontrar confrontada com o sorriso quase ofuscante do homem-ninfa. Ora, não devo fazer isso, disse ele. Eu quero que você fique mais um pouco. Aquele sorriso, tão ousado, tão brilhante, não aceitariam não como resposta.